Boa noite, irmãos. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Estamos aqui com essa oportunidade maravilhosa de poder louvar ao Senhor. E nesse momento, nessa canção, eu queria te convidar a cantar que o Senhor é maravilhoso, o quão bondoso Ele é, que Ele está sempre conosco. Vamos cantar ao Senhor. Louvado seja o nome dEle por isso. Constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Tu és minha salvação. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, minha salvação. Amém. Amém. Vamos cantar sobre quão grande é o amor de Deus. Tão grande. Tão grande.
toda sua glória. Veio ao mundo como homem pra nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores. Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar. Vamos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus. Nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda a sua glória. Veio ao mundo como homem pra nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores. Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar. Nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus. Nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus. Nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Agora uma nova canção. Eu quero te convidar a refletir nessa letra, em nome de Jesus.
zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Então transforma o meu eu nesse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu nesse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Então transforma o meu eu nesse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Amém. Senhor, que cada canção entoada aqui, cada mensagem seja verdadeira no nosso coração, Pai. Que possamos sim desejar transformação, compreender o verdadeiro sentido do Teu Evangelho. Que possamos reconhecer a grandeza do Teu amor. Não há nada que possa se comparar, Senhor. Seu perdão vai além dos céus. Nenhum monte é tão alto e nenhum vale tão profundo quanto o amor que o Senhor tem por nós. Muito obrigada por isso, Senhor. Muito obrigada, Pai. Ajuda-nos a compreender que mesmo em meio a ansiedades, a momentos difíceis que temos na nossa vida, o Senhor não deixa de estar conosco. O Senhor está conosco. O Senhor não está presente só nos momentos de alegria. O Senhor está conosco a todo tempo. Nos ensina a entender isso. Ensina-nos a entender a Tua palavra. Ajuda-nos a ter amor para com o nosso irmão.
a viver o Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, possamos não só cantar, mas viver o que cantamos. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos. Nós precisamos. E sabemos e cremos que se pedirmos, o Senhor há de nos conceder sabedoria, força, fé e amor para cumprir a Tua palavra, Pai. No nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Como é bom podermos estar reunidos mais uma vez na presença do Senhor para cultuá-lo, adorá-lo, para elogiá-lo por tudo que Ele é e também por tudo que Ele tem feito. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é bom. Essa última canção falou do amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, o amor infinito do nosso Pai. Que você a cada dia possa estar sensível a este amor que o Pai tem por você e tem por mim. Na maioria das vezes, nos momentos de luta que enfrentamos, não percebemos muito bem o amor de Deus, mas Ele nunca nos abandona, nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar antes de pregar a palavra do Senhor. Quero falar com o Pai nesse momento. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor, pedindo a Ele que Ele nos abençoe, que Ele nos use de forma a agradá-lo e abençoar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, como é bom, Senhor, cantar louvores ao Senhor, como faz bem a nossa alma, como a nossa alma se alegra, como a nossa alma ela revive, Pai, no momento em que adoramos o Senhor, no momento em que cantamos louvores a Ti. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos, dos meus irmãos, que têm sido usados pelo Senhor para ministrar o louvor, as canções para o Senhor, mas que abençoam tanto as nossas vidas. Rogamos ao Senhor agora que Tu venhas falar conosco, que a Tua palavra venha ser manifestada neste momento. Que a Tua palavra ela venha ser ouvida, não somente por ouvidos, mas por mentes, por corações, e que o Senhor faça esta palavra germinar em nós e nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais nos aproximarmos do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Abençoa a igreja do Senhor que está em seu lar. Que eles sejam abençoados, continuem sendo abençoados, visitados pelo Teu poderoso nome e pela Tua majestade, pela Tua unção, pelo Teu poder. Abençoa a vida de cada irmão, Senhor, cada casa, com cada necessidade que o Senhor venha suprir nesse momento.
para a glória e honra do teu santo nome. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 13. Eu quero fazer a leitura do verso 12 até o verso 17. João 13, do verso 12 ao verso 17. Diz assim então a palavra do Senhor: Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Eu fiz a leitura na Nova Almeida atualizada. Possivelmente está um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo da palavra do Senhor. Amados irmãos, o capítulo 13, na narrativa de João é o único que relata esse episódio que aconteceu horas antes de Jesus ser preso, Jesus ser maltratado, ser julgado, condenado e morto. Isso aconteceu na quinta-feira, quando Jesus estava reunido com seus discípulos para celebrarem a Páscoa. E, de repente, Jesus estava ali com os seus 12 discípulos, e ele então toma essa atitude que deixou a todos perplexos com a atitude do Senhor. Tanto é que Pedro logo disse que não aceitaria aquela atitude de Jesus, por causa de quem era Jesus e de quem eram eles, os discípulos. Jesus então se levanta e começa a lavar os pés dos seus 12 discípulos. E quando chega então em Pedro, como eu disse, Pedro então vai dizer: Olha, Senhor, o Senhor nunca vai me lavar os pés. Eu que tenho que lavar os pés do Senhor. Eu imagino Pedro falando assim para Jesus. E Jesus então diz para ele: Olha, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro então diz: Senhor, então lava tudo, né? Lava não somente os pés, mas lava as mãos, lava a minha cabeça. Assim era Pedro, nós conhecemos Pedro. Mas como eu disse, queridos, Jesus ele estava ali prestes a ser entregue por Judas. Judas ainda estava nesta reunião quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. E ele não só lavou os pés dos 11, mas ele lavou também os pés de Judas. Você imagina essa situação, Judas tendo ali os seus pés lavados pelo Senhor Jesus, como Judas deve ter ficado com essa atitude do Senhor Jesus. Mas o que eu queria discutir, o que eu queria refletir com os irmãos, é aquilo que Jesus tinha a intenção de fazer
tinha a intenção de mostrar, tinha a intenção de ensinar aos seus discípulos com aquela cena, com aquela situação de lavar os pés dos seus discípulos. Os discípulos não estranharam aquela situação, porque aquela situação era algo rotineiro em Israel e no Oriente como um todo. As pessoas, quando chegavam em outras casas, havia ali, na maioria das casas, havia ali um escravo, um servo, para tirar as sandálias daquele visitante e para lavar os pés daquele visitante, para que ele então pudesse adentrar aquela casa confortável, com os pés limpos. E aquilo era feito por um escravo, aquilo era feito por uma pessoa que era considerada uma pessoa menor, um escravo dos mais simples possível. Então isso assustou os discípulos, porque Jesus estava tomando uma atitude de um escravo da menor categoria, vamos dizer assim, e aquilo então, embora fizesse parte da vida deles, do viver diário deles ali no Oriente, mas eles se assustaram quando Jesus foi fazer isso. Jesus se colocou então como esse servo, esse escravo. Jesus se abaixou. O texto vai dizer que Jesus tirou a vestimenta de cima, se cingiu com uma toalha e começou então a lavar os pés dos discípulos. E Pedro então diz para o Senhor que Jesus não faria aquilo com ele. Jesus então tem uma conversa com Pedro, dizendo para ele: olha, Pedro, o que eu estou fazendo, você não está entendendo, você não vai entender agora, você vai entender depois. E então Jesus lavou os pés de Pedro, como os pés de todos os outros apóstolos, discípulos, que ali se encontravam naquela última Páscoa de Jesus com seus discípulos. Logo após ele seria traído, Judas sairia daquela reunião, daquele encontro, ia entregar Jesus aos sacerdotes, e Jesus logo após sairia dali com seus discípulos e seria preso, e seria então julgado, condenado. Então essa era a situação, esse era o contexto que João está descrevendo. E Jesus então, aqui no texto que nós lemos, irmãos, Jesus ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer no versículo 12, no finalzinho do versículo 12, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Jesus faz uma pergunta para eles, se eles tinham entendido, se eles tinham percebido aquilo que o Senhor Jesus tinha feito. E Jesus então vai dizer: olha, vocês me chamam de mestre e de Senhor, e vocês fazem bem, porque eu sou o mestre e sou o Senhor. E ele diz: ora, se eu, sendo mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Esse era o ensinamento de Jesus. Jesus estava querendo passar para aqueles seus discípulos esta última mensagem antes da sua morte. E ele vai dizer no versículo 15: porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. E no versículo 17 ele vai dizer: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então Jesus, ele tinha uma intenção. Jesus não apenas estava cumprindo um ritual de lavar os pés dos seus discípulos. Jesus não estava preocupado com aquela cena. O que Jesus queria ensinar para os seus discípulos era que, como ele era Senhor, como ele era mestre, ele estava fazendo aquilo com eles, com os discípulos, com os seus amigos, e ele sendo Senhor e mestre, ele está dizendo então para os seus discípulos: olha, vocês devem fazer o mesmo
uns com os outros. Vocês devem praticar a mesma coisa que eu estou praticando com vocês, uns com os outros. E vocês vão ser bem-aventurados se vocês praticarem isso. E eu pergunto então para você, para mim, será que Jesus estava querendo que esta cerimônia, que alguns chamam de cerimônia de lava-pé, né? Algumas religiões ainda fazem isso, a religião romana ainda faz isso, algumas religiões do Oriente, o cristianismo do Oriente, o cristianismo ortodoxo ainda faz isso, algumas igrejas daqui do Ocidente ainda têm o costume de fazer isso, porque eles entendem que Jesus deixou isso como mandamento, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala que Jesus deixou isso como um mandamento, como ele deixou a ceia e como ele deixou o batismo, 2 mandamentos de Jesus, 2 ordenanças de Jesus, os 2 sacramentos que Jesus deixou para a sua igreja, mas essa cerimônia não. Tanto é que a gente não vê no restante do Novo Testamento, a gente não vê no livro de Atos a igreja primitiva fazendo esse ritual. A gente não vê nas cartas do apóstolo Paulo, nas cartas gerais, essa prática. Então Jesus não estava querendo que os discípulos repetissem aquela cerimônia, aquele ato, como uma liturgia. Jesus estava querendo ensinar algo mais. Jesus estava querendo passar para os discípulos, e talvez eles não entenderam naquele momento, mas como ele falou para Pedro, olha, talvez você não vai entender agora, mas depois você vai entender. E Pedro entendeu. A gente pode olhar para a vida de Pedro depois que Jesus é assunto aos céus e Pedro é transformado no dia de Pentecostes, e aquele homem então passa a ser um seguidor fervoroso de Jesus, um imitador de Jesus, mas a gente não vê Pedro lavando o pé de ninguém. Então, o que Jesus está querendo dizer? O que Jesus estava querendo ensinar quando ele fala, olha, vocês compreenderam o que eu fiz? Ele faz a pergunta, e dando o exemplo dele, como eu já falei, ele sendo Senhor e Mestre, mas ele vai dizer, olha, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então, o que Jesus, queridos, estava querendo ensinar para os seus discípulos antes da sua morte, porque Jesus ainda teve um tempo com os seus discípulos, cerca de 40 dias depois da sua ressurreição, depois que ele ressuscitou dentre os mortos. Aqui foi na quinta-feira, no domingo ele ressuscitou dentre os mortos, na sexta ele tinha morrido, e quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele ainda ficou 40 dias conversando com os seus discípulos. Ele apareceu a várias pessoas. Nós falamos na semana passada que ele tinha aparecido a Tiago, seu irmão. Mas antes, o que ele estava querendo ensinar para os seus discípulos e o que isso tem a ver conosco hoje? Eu penso que Jesus, em primeiro lugar, ele está querendo ensinar para os seus discípulos sobre a humildade. Quando ele diz que ele era servo, que ele era Senhor e Mestre, e ele estava fazendo aquilo, ele está querendo mostrar para os seus discípulos, olha, vocês devem agir assim uns com os outros. Vocês devem seguir o meu exemplo, o exemplo que eu estou dando a vocês, o exemplo de humildade, o exemplo de não achar que é melhor do que o outro, o exemplo de tratar um ao outro da mesma forma. E ele vai nos mostrar isso muito claramente, a Bíblia, melhor dizendo, vai nos mostrar isso muito claramente, lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, que encontrou o Senhor Jesus e se tornou apóstolo do Senhor Jesus,
ele compreendeu aquilo que Jesus fez com os seus 12 discípulos, e ele não estava lá, mas ele recebeu o Evangelho, ele teve encontro com o Senhor Jesus, e a ele foi revelado todos os mistérios da revelação de Deus, que Deus quis trazer à humanidade. E no capítulo 2, ele vai dizer assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Você está entendendo o que Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos? Paulo está aqui fazendo um resumo daquilo que Jesus estava querendo mostrar quando ele se ajoelhou e começou a lavar os pés dos discípulos. E ele perguntou: vocês compreendem? Paulo está aqui abrindo o nosso entendimento para mostrar para nós aquilo que Jesus estava querendo dizer. Ou seja, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista o que é somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E nós estamos vivendo, irmãos, num mundo assim, num mundo individualista, onde as pessoas só pensam em si mesmas, só pensam nos seus próprios interesses. Mas a igreja está no mundo, mas ela não é do mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então nós não podemos agir como o mundo age. Nós devemos agir como o Senhor Jesus agiu e como Ele deixou para nós como exemplo, como ensinamento. E aqui Ele deixou então o exemplo de humildade, o exemplo de como nós devemos tratar uns aos outros, não com superioridade, mas considerando o outro maior do que você mesmo. É o Evangelho, queridos. O Evangelho, ele choca. O Evangelho, ele nos deixa sem ação, porque o Evangelho, ele vai de encontro a tudo que existe nesse mundo. Tudo que existe nesse mundo, o Evangelho, ele vai de encontro. Ele condena as práticas mundanas com os ensinamentos do Senhor Jesus. Então Ele nos dá essa lição de humildade, como Ele estava querendo passar para os seus discípulos: olha, eu vou embora, eu vou ressuscitar e eu vou ficar ainda com vocês, mas eu vou embora, e vocês devem agir assim uns com os outros. E a igreja primitiva continuou agindo assim. No início de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja estava unida, a igreja, ela repartia o pão de casa em casa, a igreja estava junta em oração, os irmãos não consideravam seu aquilo que eles tinham, mas eles estavam abertos a compartilhar. A igreja, no primeiro século, a igreja primitiva, ela entendeu isso, a importância dos irmãos, a importância de agirmos com humildade uns com os outros, não somente na irmandade, não somente na nossa vida cristã, com os irmãos que professam a mesma fé que nós, mas com todas as pessoas, com toda a humanidade. Paulo vai dizer isso, que se depender de nós, nós devemos ter paz com todos. Nós devemos agir assim, irmãos. Nós devemos ter e lutarmos para sermos assim, porque a nossa carne, ela grita
O orgulho que há dentro de nós grita muitas vezes para que nós não hajamos dessa maneira, como Jesus ensinou. Mas como ele disse para os seus discípulos: olha, eu fiz para que vocês façam o mesmo, e vocês serão bem-aventurados se vocês praticarem o que eu estou falando, o que eu estou ensinando, o que eu estou demonstrando. Então Jesus não estava querendo que eles repetissem aquele ato, mas que eles entendessem aquilo que estava por trás, aquilo que Jesus estava querendo demonstrar. E em primeiro lugar é a humildade. Paulo vai continuar aqui na sua carta aos Filipenses, a partir do versículo 5 agora, ele vai dizer: olha, tende entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Vocês têm o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Olha o que aconteceu lá. Tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer para nós que é assim que nós devemos desenvolver a nossa vida cristã, é assim que nós devemos desenvolver a nossa salvação. A partir do versículo 12, ele vai dizer assim: meus irmãos amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo, então, está falando àquela igreja, uma igreja que ele amava, uma igreja que ele tinha no coração, uma igreja que era parceira dele na pregação do Evangelho. Paulo, então, está dizendo para eles: olha, sejam como Jesus, imitem esta marca do Filho de Deus, que é a humildade. E ele deu o exemplo ali, naquele dia, no último dia, antes da sua morte, para os seus discípulos. A humildade de Jesus, queridos. Assim nós devemos agir uns com os outros. Jesus também nos ensina aqui, queridos, não somente a humildade, mas o serviço. O serviço que nós precisamos ter uns com os outros. O serviço de ajudarmos uns aos outros, de procurarmos sanar as necessidades uns dos outros. Jesus nos dá o exemplo de serviço, de ser servo uns dos outros, porque ali ele estava se colocando, mesmo sendo Senhor e Mestre, ele estava se colocando como servo. Em outra ocasião ele vai dizer isso, que ele era Senhor, mas ele veio como servo, ele agia como servo. Ele estava como, não quem estava sentado à mesa para ser servido, mas ele estava como aqueles que servem à mesa. Ele se coloca como servo. E nós devemos agir assim na nossa vida cristã. Imitar Jesus na sua humildade, imitar Jesus no seu serviço, como ele fez com seus discípulos, como ele servia os seus discípulos, assim nós devemos servir uns aos outros. E a igreja tem pecado, a igreja do nosso tempo, como o individualismo tem invadido as nossas igrejas, e nós não temos mais aquela comunhão, nós não temos mais aquele desejo de ajudar uns aos outros,
nós não temos mais aquele desejo de servir uns aos outros, de partilhar uns com os outros, de saber o que o outro necessita. Estamos, como Paulo fala lá em Filipenses, preocupados com as nossas próprias coisas. E esquecemos que nós estamos aqui para imitar Jesus, para sermos humildes como Jesus, para servirmos como Jesus e ainda, irmãos, para amarmos como Jesus amou. Porque Jesus aqui, queridos, Ele está demonstrando, além de humildade, além de serviço, Ele está demonstrando amor para com os seus discípulos. E esse amor permanece até o dia de hoje. Porque hoje, os discípulos de Jesus somos nós. E Jesus continua nos amando. Jesus continua entregando o seu amor, nos enchendo do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Olha o que João vai dizer no versículo 1. João, narrando essa história, ele vai dizer então, no versículo 1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então João está falando para nós aqui, que Jesus demonstrou esse amor até o final. E esse final aqui não é somente temporal, não é uma quantidade de tempo, de anos, de meses e anos, não é somente isso, também é isso, mas esse amar até o fim, é muito mais profundo, ele tem a ver com o amor eterno de Deus, ele tem a ver com o amor que foi manifestado na cruz do Calvário. Não é somente tempo, mas tem a ver com profundidade, tem a ver com aquilo que Deus é. E Jesus então demonstra esse amor para com os seus discípulos, e Ele está dizendo para nós também aqui, que nós devemos amar como Ele amou. É isso que Ele está querendo dizer para os seus discípulos quando Ele pergunta, vocês compreendem o que eu estou fazendo? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com vocês é para que vocês façam uns com os outros. Então nós já vimos a humildade, nós já vimos o serviço, e agora nós estamos vendo o amor. Assim como Jesus amou os seus discípulos, assim como Jesus nos ama hoje, nós devemos amar os nossos irmãos. Aquela cerimônia de lava-pés, ali Jesus estava querendo demonstrar o seu amor para com eles. O amor que fez Jesus vir a esta terra, fez Jesus se humilhar, deixar a glória, se revestir de carne e viver como um de nós aqui. Esse amor, queridos, nós devemos compartilhar uns com os outros. Esse amor precisa fazer parte da nossa vida, do nosso viver diário. Na maioria das vezes nós vivemos irritados, na maioria das vezes nós vivemos descontentes, na maioria das vezes nós vivemos em rixa uns com os outros, principalmente agora, nessa pandemia, onde temos ficado, na maioria das vezes, em casa. As pesquisas estão dizendo que há muitas brigas, há muito divórcio, há muita agressão, né? Mais mulheres estão sofrendo violência doméstica, e muitas vezes nós como igreja, nós esquecemos que o que faz parte da minha vida, da sua vida é o amor, que nós devemos olhar para os nossos amigos e para os nossos inimigos, como Jesus nos ensinou, olharmos com amor, e esse amor precisa ser inundado, nós precisamos ser inundados com esse amor, nós precisamos pedir ao Pai, que Ele nos encha desse amor, que Ele nos encharque com esse amor,
que aonde nós chegarmos, o ambiente seja mudado, porque ali chegou você e você está cheio do amor de Deus, você está cheio da humildade, você está pronto a servir, e você então está amando como Jesus amou. É isso que Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos. Além do amor, irmãos, o cuidado uns com os outros. Porque como os escravos das casas faziam com os visitantes, tendo aquele cuidado de lavar os pés daquelas pessoas, porque eles andavam de sandálias e não tinha asfalto naquela época, era no deserto, era poeira, era areia. Então as pessoas chegavam em suas casas ou em casas de outras pessoas com os pés sujos, suados e cheios de poeira, você imagina só. E ali então tinha alguém, um escravo, para lavar, para cuidar daquela pessoa que estava chegando em sua casa, na casa do seu patrão ou na sua própria casa. Jesus demonstrou esse cuidado com os seus discípulos. Jesus vai dizer que ele cuidou dos seus discípulos, que ele guardou os seus discípulos. Você pode ver isso lá em João 17, quando Jesus ora e fala de que ele guardou os discípulos, ele protegeu os discípulos, ele ensinou os discípulos, ele recebeu os discípulos do Pai, e ele estava então entregando de volta ao Pai, mas cuidados. E nós perdemos esse cuidado uns com os outros, esse cuidado, esse carinho de abençoarmos, de sermos generosos, de lavarmos os pés uns dos outros, irmãos, espiritualmente falando, lavarmos os pés uns dos outros, cuidarmos uns dos outros, como Jesus fez aqui com os seus discípulos, ter boa vontade em ajudar, ter boa vontade em socorrer, ter boa vontade em ajudar as pessoas e os irmãos, ter boa vontade em suportar não de maneira negativa, mas como suporte de pessoas, como suporte de irmãos, como suporte de pessoas que estão ao nosso redor. Devemos mostrar boa vontade em servir, boa vontade em amar, boa vontade no cuidado, boa vontade como Jesus tinha, como Jesus foi. Assim eu e você devemos ser. Então Jesus pergunta para nós hoje: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Porque Jesus nos lavou, queridos. Ele vai falar isso aqui quando ele tem aquela conversa com Pedro, que Pedro não quer que ele lave o seu pé, e Jesus fala para ele: olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro então fala: olha, então lava tudo, Jesus. E Jesus então fala para ele, versículo 10, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto mais está todo limpo. Jesus nos limpou. Hoje nós somos limpos por causa do lavar de Jesus. Jesus nos lavou com o seu sangue, e como ele disse para os seus discípulos: vocês estão limpos. Que coisa interessante, irmãos, Jesus falar para os seus discípulos que eles estavam limpos. Se a gente for olhar a vida dos discípulos de Jesus, quem eles eram, o que eles faziam, e mesmo com Jesus, muitas vezes eles tiveram atitudes impróprias. Por exemplo, João e Tiago, certa vez, falou para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, a gente pede ao Pai, Ele manda fogo do céu e consome esses samaritanos. Isso era aquilo que estava no coração daqueles homens, ainda estava no coração daqueles homens. Tomé, depois da ressurreição de Jesus, Tomé não creu, não acreditou que Jesus estava vivo.
Ele falou: olha, se eu não tocar, se eu não ver o seu lado, se eu não ver os seus pés, se eu não ver as suas mãos, eu não vou acreditar. Tomé, um dos seus discípulos, incrédulo. Mas Jesus está falando assim: vocês já estão limpos. E o que aconteceu depois, quando ele é preso? Todos os discípulos fogem. E Jesus disse antes: vocês já estão limpos. Amado, nós estamos limpos, nós somos limpos. Não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Jesus fez por nós. Então nós já estamos limpos, limpos pela palavra, como ele vai dizer aqui nesse texto, limpos pela palavra que eles ensinavam aos seus discípulos, e aqui ensinando para nós. Então você é limpo, eu sou limpo, Jesus já nos limpou, Jesus já nos lavou, mesmo que sujemos os nossos pés no dia a dia. E é aí que nós devemos agir como igreja. Quando o irmão suja o seu pé, não literalmente, mas quando um irmão suja o seu pé, quando eu sujo o meu pé, o que nós devemos fazer? É acusar? É condenar? Não, é lavar os pés uns dos outros, estender a mão, amar, perdoar. É isso que Jesus está querendo dizer para nós, porque nós já somos limpos, mas nós continuamos pecando, nós continuamos sujando os nossos pés no dia a dia, na vida. E nós, como igreja, devemos então lavar os pés uns dos outros, com humildade, com serviço, com amor, com cuidado, com boa vontade. Talvez você esteja ouvindo isso e você seja alguém que diga: olha, eu tenho raiva de fulano, eu tenho nojo de ciclano, eu não aguento ver essa pessoa. Se você é um crente em Jesus, tem alguma coisa errada. Não é essas nossas atitudes. Tem irmão que não fala com outro irmão dentro da igreja. Tem um irmão que passa por outro irmão na rua e não fala um com o outro. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Não é o evangelho de Jesus. Não é o evangelho que quer que nós vivamos, que Jesus quer que nós vivamos. Mas Ele deseja que nós vivamos o evangelho da humildade, o evangelho do serviço, do amor, do cuidado, da boa vontade uns com os outros, assim como Ele fez com os seus discípulos. Queridos, é isso que eu enxergo aqui. Você talvez vai enxergar outras coisas, há muitas outras coisas que a gente poderia explorar nesse texto, um texto riquíssimo. Mas eu queria deixar essa palavra com você. A palavra que Jesus falou aos seus discípulos: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Você compreende o que Jesus fez com você? Você tem compreendido a sua missão no mundo, de ser sal da terra, de ser luz do mundo, como Jesus nos ensinou? Você tem sido alguém assim? Se não, precisamos retornar, precisamos voltar ao Pai, precisamos voltar, nos quedar, chorarmos aos pés do Senhor Jesus, para que a gente então possa agir como Jesus agiu. E para terminar, queridos, eu quero me reportar mais uma vez ao apóstolo Paulo, porque, como eu disse, o apóstolo Paulo foi aquele que entendeu de maneira assim, quase que completa, aquilo que o Senhor Jesus e o Pai queria revelar através do Filho, através da igreja. E eu quero ler um texto com você, eu só vou ler, e eu quero que você leia comigo, porque esse texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, ele também vai ser um resumo daquilo que Jesus queria ensinar para os seus discípulos.
Assim como nós lemos em Filipenses, um resumo daquilo que Jesus queria ensinar aos seus discípulos e ensinar a nós, Paulo aos Romanos agora, escrevendo à igreja de Roma, ele vai trazer aqui algumas informações que fazem parte, são resposta àquela pergunta de Jesus. Vocês compreendem o que eu vos fiz? E vocês então serão bem-aventurados se vocês praticarem essas coisas. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer assim: o amor seja sem hipocrisia. O amor não seja falso, que o amor não seja egoísta, que o amor não seja mentiroso, mas que o amor seja sem hipocrisia, que o amor seja verdadeiro. O amor que temos uns com os outros, ele deve ser sem hipocrisia, ele deve ser verdadeiro. Ele continua no versículo 9: odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Esse odiar ao mal não é odiar pessoas, não é odiar pessoas que praticam a maldade, mas é odiar a maldade, praticando, se apegando ao bem. Vocês entendem isso? Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Não é odiar as pessoas, mas é odiar o mal, é odiar as coisas do mal, é odiar as coisas que são malignas desse mundo e apegar às coisas que são bem, como Jesus era. Versículo 10, olha só o versículo 10, queridos: amem uns aos outros com amor fraternal. Amem uns aos outros com amor fraternal, com esse amor fraterno, com esse amor de amigo, com esse amor de irmão, não com esse amor hipócrita que ele começa o versículo 9, mas ele diz para nós: olha, amem uns aos outros com amor fraternal. Versículo 11: quanto ao zelo, não sejais preguiçosos, ou não sejais remissos, talvez seja assim na sua palavra. Devemos zelar pelo Evangelho, devemos zelar uns pelos outros, devemos zelar para com a palavra, devemos zelar pela vida uns dos outros. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e é uma resposta para aquela pergunta de Jesus. Ele vai dizer ainda: sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sirvam ao Senhor com o coração aquecido, sirvam ao Senhor com a alma cheia de alegria, com a alma cheia de amor. Não sirvam ao Senhor de maneira fria, triste, mas pelo contrário, sejam fervorosos, tenham uma fé genuína, verdadeira, viva, fervorosa. Ele vai dizer ainda no versículo 12: alegrem-se na esperança da glória de Deus, sejam pacientes na tribulação, sejam pacientes quando vocês passarem por tribulação, e perseverem na oração. Não deixem de orar, não deixem de falar com o Pai, não deixem de falar com o Filho. Ele vai dizer ainda no versículo 13, olha só, queridos: ajudem a suprir as necessidades dos santos. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. É a humildade, é o amor, é o serviço, é o cuidado, é a boa vontade. Paulo está falando para nós. Ele diz ainda: pratiquem a hospitalidade. Não somente a hospitalidade de você receber alguém em sua casa, vai muito mais além do que isso. É você estar aberto para receber pessoas, para ouvir pessoas, para aconselhar pessoas, para abençoar pessoas. É você ser um hospitaleiro. O seu coração está aberto para ajudar, para receber, para cuidar.
O apóstolo Paulo então fala isso aos Romanos, versículo 14: abençoe aqueles que perseguem vocês, não abençoe apenas aqueles que são bons para com vocês, mas abençoe os que perseguem. E ele vai repetir: abençoe e não amaldiçoe. Quantas vezes lançamos palavras de maldição uns contra os outros? Versículo 15: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenha um coração sensível. Quando for hora de alegrar, você se alegra com o irmão. Quando for hora de chorar, você chore com o irmão. Tenha um coração sensível. Não tenha um coração pedrado, cristalizado, mas tenha um coração sensível às necessidades e aos momentos que cada um vive. Alegrem-se com o que se alegra e chorem com o que choram. Versículo 16: tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Solidariedade, solidário com os humildes. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não se achem sábio aos seus próprios olhos. Pratiquem a humildade, sede solidário. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Eu citei esse versículo antes. Vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. E no versículo 21, Paulo termina esse capítulo, e eu termino aqui a mensagem: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Não deixa o mal vencer você. Não deixe o seu coração se encher de maldade, de amargura, mas deixa com que o seu coração se encha de bem, e o bem vem do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, e que você possa sim ser um seguidor de Jesus, agindo como Ele agiu, para a glória do nome do Senhor. Nós vamos então encerrar, queridos, esse nosso encontro remoto, virtual, com uma canção que fala sobre exatamente isso. Fala da necessidade que temos de amar e de servir uns aos outros. Talvez você conheça esta canção. Se você conheça, cante conosco. Vai estar passando aí embaixo, na sua TV ou no seu celular. E você cante conosco esta linda canção que fala exatamente sobre isso, sobre amar e servir. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto você canta, reflita na letra. Melhor é dar do que receber, como Jesus, assim quero ser. Dar a quem pede, ao que tem fome, contudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Aleluia. Dar minha vida, meu
é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Tanto Deus me amou, por isso Ele deu não o que sobrou, mas o melhor do que era ser. Assim como Deus me amou, também eu quero amar, pois sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Melhor é dar do que receber, como Jesus, assim quero Você ser. quer ser como Jesus? Dar a quem pede, ao que tem fome, contudo é possível Sejamos como Jesus. dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Minha vida, meu coração, a mão estendida de amor e perdão. Assim foi Jesus quando a vida nos deu. Contudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Tanto Deus me amou, Aleluia, por Jesus. isso Obrigado pelo amor do Senhor por nós. o que sobrou, mas o melhor do que era ser. Assim como Deus me amou, também eu quero amar, pois sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Eu sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Ó Senhor, como é bom saber que o Senhor nos amou e nos ama, sem esperar nada em troca de nós, porque não temos nada para te dar em troca. O Senhor nos amou antes da fundação do mundo. O Senhor nos amou enviando o teu Filho amado para salvar-nos do pecado, para salvar-nos do inferno. Nós te somos gratos, Senhor, por tudo que fizestes e ainda fazes por nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, eu te peço. Transforme cada dia a nossa vida, Pai, porque nós queremos
Sim, nós queremos ser humildes como Jesus. Nós queremos servir como Jesus. Nós queremos amar como Jesus. Nós queremos cuidar como Jesus. Nós queremos agir de boa vontade como Jesus agiu. Queremos amar sem hipocrisia, Senhor. Queremos, Senhor, odiar o mal e nos apegar ao bem. Nos ajuda, Pai, nesse tempo tão difícil, nesse tempo, Senhor, de tanta frieza espiritual. Que a igreja do Senhor Jesus seja sal e luz desta terra, que faça diferença, Senhor. Que o teu povo, Senhor, cada um do teu povo, seja sal e luz, aonde quer que more, aonde quer que viva, aonde quer que trabalhe, aonde quer que estude. A Deus, na família, com os amigos, nos ajuda, Senhor. Queremos sim manifestar a luz do Senhor Jesus. Queremos que a tua luz brilhe através de nós, para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Recebe o nosso culto, a nossa adoração. Nos abençoe, Senhor, durante esta semana. Nos guarde de todo mal. Guarde, Senhor, cada casa, cada família. Abençoe o nosso país. Senhor, abençoe o nosso país. Eu oro, Senhor, pelos cientistas que estão lutando, Senhor, para conseguirem uma vacina. Deus amado, ilumina a mente, o coração desses homens. Dê a eles, Senhor, inteligência, que eles percebam o que ainda não perceberam, que eles vejam o que ainda não viram. Pai, abençoa cada cientista ao redor desse planeta, que tem dado a sua vida, o seu tempo, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, para que consigam uma vacina que combata esse vírus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, rogamos que Tu tenhas misericórdia de nós, que Tu tenhas misericórdia desta terra, que Tu tenhas misericórdia, Senhor, que a Tua mão seja estendida sobre as nações, sobre a Tua igreja, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a Igreja Evangélica Congregacional de Paracambi, sejam com todas as igrejas congregacionais que fazem parte da nossa união de igrejas, sejam com todas as igrejas que pregam o genuíno Evangelho do Senhor Jesus nesta terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo complete aquilo que não foi possível a mim falar, que o Espírito Santo complete esta mensagem no seu e no meu coração, em nome de Jesus. Ainda temos aqui algumas cestas, poucas já, mas ainda temos algumas cestas. Se você está precisando, se você conhece alguém que precisa, entre em contato conosco. E eu gostaria também de dizer aos irmãos que quiserem doar, nós estamos recebendo ainda doações, porque as cestas já estão acabando, vamos fazer outras, abençoar outras pessoas. Então, se você tem o desejo de contribuir, você pode fazer como você fez da outra vez, fazer por transferência bancária, trazer o seu dinheiro aqui à igreja, deixar aqui com a Rosane, ou você pode até mesmo comprar uma cesta e trazer aqui para a igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus multiplique o seu celeiro, para que você possa ser generoso, generosa
para com os irmãos e com as pessoas. Que Deus te abençoe. Até domingo que vem, permitindo o Senhor. Amém.